Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja contigo neste exato momento. Saudações a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso. Comecei uma nova série de estudos e tenho estudado e compartilhado com vocês alguns temas da Bíblia. Estudamos sobre oração, sobre fé e hoje eu quero estudar sobre mais um tema da Bíblia, um tema muito importante para o povo de Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês alguma coisa sobre dons espirituais. Dons espirituais. A grande verdade é que, quando falamos em dons espirituais, algumas dúvidas surgem. Há pessoas que perguntam: eu tenho dom espiritual? Quantos dons eu posso ter? O que eu posso fazer para descobrir os meus dons espirituais? A gente perde o dom espiritual? Não perde? Nós vamos falar sobre alguma coisa em nosso estudo de hoje, mas antes nós vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine para nós entendermos aquilo que nós vamos ouvir. Então vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá e queremos pedir que o teu Espírito nos ilumine para que possamos entender aquilo que nós vamos ouvir. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Espero que você esteja aí com o teu caderno, o teu bloco de anotações, o teu lápis e a tua caneta para você anotar alguns pontos do nosso estudo. Primeiro quero falar sobre dons e talentos, para dizer que há uma diferença entre dons espirituais e talentos. Vamos lá, o que é um talento? Um talento é o resultado de algo que já vem com você, você nasce com facilidade para fazer aquela coisa, ou então você adquire conhecimento em uma determinada área através de uma formação técnica, através de uma formação acadêmica, tá? Isto podemos dizer que é talento, diferente de dons espirituais. O que são dons espirituais? Tá? São capacitações espirituais que nós recebemos para ser útil no reino de Deus. O objetivo, quando você recebe um dom espiritual ou mais de um dom, é trabalhar no reino, é servir o reino, é servir o Senhor Jesus, é servir uns aos outros. Este é o objetivo de você receber um dom espiritual. Agora, quem é que nos dá o dom espiritual? De quem recebemos o dom espiritual? Do Espírito Santo. Você pode dar uma olhadinha, por favor, em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 8. Versículo 7 diz assim, Versículo 7, versículo 8. Versículo 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria. Então, quem nos dá esta capacidade espiritual é o próprio Espírito Santo. É Ele quem nos dá. Não é mérito meu, não é mérito teu, não é porque você é capaz, não. O Espírito Santo é que vai te dar um dom espiritual, e este dom não é aquele dom que você quer, é o dom que o Espírito Santo sabe que é necessário para ser usado na igreja local, para ser usado no reino, tá bom? Então vamos lá. Para que servem os dons espirituais, tá? Antes de fazer qualquer coisa em qualquer área da vida, é sábio buscar o propósito para isso.
Por quê que eu vou fazer isto? Para quê? Então você tem que buscar, você tem que procurar conhecer os motivos que levam você a fazer alguma coisa no reino. Vamos lá. Você pode comprar um relógio, mas que utilidade ele teria se você o deixasse guardado em uma gaveta? Utilidade nenhuma, né? Se você compra um relógio, você deve usá-lo para você ver as horas. Porque se você compra este relógio e você deixa na gaveta lá e não faz uso dele, embora ele não pare de funcionar, mas ele não tem utilidade para você, tá? Da mesma forma, deve conhecer o propósito dos dons e talentos que nos são dados por Deus. Devemos conhecer esses presentes que não são confiados, que nos são confiados, tá? E que não são brinquedos. Devemos conhecer estas ferramentas que Deus nos dá. Muito menos posses que obtivemos por algum mérito ou por sermos cristãos super especiais. É o que eu disse na minha fala inicial. Você não recebe um dom espiritual porque você tem mérito ou porque você é um crente super especial, é um crente santarrão. Não é por isso não. Quem dá é o Espírito Santo e é de acordo com a vontade dele. Nós temos que entender que o Espírito Santo, ele tem todo o conhecimento. Ele nos conhece, ele sabe o porquê que ele está nos dando este dom espiritual aí, tá? Dá uma olhadinha, eu quero pedir que você abra a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e o versículo 11, eu vou ler aqui no meu esboço. Eu estou usando a Nova Versão Internacional, que diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Versículo 11 agora: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que, em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Então, eu não vou ficar observando ou reparando o dom espiritual que o meu irmão recebeu, porque eu também recebi esse dom espiritual e eu devo exercer este dom, o dom que eu recebi. Para quê? Para servir o meu irmão, para servir o reino, para o benefício do reino de Deus. Eu devo fazer isso, e quando eu uso este dom espiritual para servir o meu irmão, para servir o reino de Deus, então o nome de Deus é glorificado. Agora, se eu uso este dom espiritual que eu recebi de uma forma indevida, o nome de Deus não vai ser glorificado. Então, nós temos que prestar muita atenção no uso que fazemos do dom espiritual que recebemos do Espírito Santo, tá? A gente vai ver essas situações aí. E como descobrir meu dom espiritual, né? Todo crente, todo cristão, ele tem dom espiritual? Sim. Eu sei que há muita dúvida. Eu sei que há cristãos que não sabem qual é o seu dom espiritual, mas toda nova criatura, toda pessoa que foi lavada e remida no sangue de Jesus, toda pessoa que recebeu Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, ela tem pelo menos um dom espiritual.
pelo menos um, ela tem, tá? Então, como descobrir o nosso dom espiritual? Vejamos, o dom está ligado diretamente a uma motivação que você passou a ter depois da tua conversão ao cristianismo. E revela-se no que realmente temos prazer em fazer. O que você mais gosta de fazer na igreja? O que te dá mais prazer na igreja é dar aula, é pregar a palavra do Senhor, é evangelizar, é liderar. O que te dá prazer é o que te realiza no reino de Deus, o que te realiza na obra do Senhor quando você está fazendo. É uma forma de você descobrir qual é o seu dom. Existe uma outra forma também. A própria igreja, quando eu digo igreja, estou dizendo os membros, os irmãos. A própria igreja ela vai testificar que você tem um determinado dom. Eu não sei se você já ouviu alguém falar, ora, aquela pessoa prega muito bem, ela tem o dom da pregação. Ou então, você já ouviu alguém falar, olha, aquela pessoa dá uma aula como ninguém, a aula dela é ótima. Ela não deixa dúvidas quando ela dá uma aula. Ou talvez você já tenha ouvido alguém falar, olha, aquele irmão, aquela irmã lidera de uma forma tão sem igual que ela foi chamada para ser líder. Então, a própria igreja, o próprio irmão e irmã que estão ao nosso lado, eles podem testificar muitas vezes o dom espiritual que Deus nos deu, o dom espiritual que o Espírito Santo nos deu. Uma outra forma de você descobrir o seu dom espiritual é através daquilo que nós chamamos de inventário dos dons ou questionário dos dons. É um questionário que é preparado. Eu mesmo já apliquei este questionário várias vezes na igreja que eu sou pastor, tá? Então, é um questionário que nós aplicamos com algumas perguntas que tem ali, e a pessoa ela vai responder aquela pergunta de acordo com aquilo que ela se sente bem fazendo. Então, uma outra forma é o inventário dos dons espirituais. Tá? Então, como descobrir meu dom espiritual? Tendo prazer naquilo que você está fazendo, ouvindo o que as pessoas falam quando você está trabalhando no reino e fazendo o inventário dos dons espirituais. Quais são os dons espirituais, Pastor Marco? Os dons espirituais citados na Bíblia. O Novo Testamento nos apresenta 3 listas dos dons espirituais. Eu vou passar estas listas para vocês. Primeiro, em Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8. Eu vou até ler com vocês. Acompanhe a leitura, por favor. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 6, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, cuidado. O que exercita misericórdia, exercite com alegria. Tá? Então, além de Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8, nós temos uma outra lista que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 11, mas eu quero te aconselhar que você leia todo o capítulo 12 de 1 aos Coríntios, porque neste capítulo aí, além de falar dos dons espirituais,
o autor ele vai falar que a igreja ela funciona como se fosse um corpo humano. Ela tem muitos membros, cada membro tem a sua função, os membros estão ligados uns aos outros, tá? E vai dizer que o corpo só existe quando todos os membros estão juntos e funcionando perfeitamente para o bem do corpo. Então, eu te aconselho a ler todo o capítulo 12 de 1 Coríntios. Uma outra lista, que é a terceira lista que nós temos sobre dons espirituais no Novo Testamento, é Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Também temos uma lista de dons espirituais lá. Agora surge a pergunta, várias vezes pessoas já me fizeram essa pergunta. Pastor Marco, a gente perde o dom espiritual? Eu quero pedir para que você abra a tua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 12, e vamos ler os versículos 29, 30 e 31. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 29 até o versículo 31, que diz assim: São todos apóstolos? São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Aí o apóstolo Paulo passa a falar do maior dom que Deus nos deu, que é o amor. Tá? Então, voltando aí, só para retificar esta pergunta, a pergunta é a seguinte: posso ter todos os dons? Aqui eu falei se perco ou não o dom, tá? Mas posso ter todos os dons? Aqui, logo no versículo 29, o apóstolo Paulo ele responde: são todos apóstolos? Não. Então a minha resposta é não. Tá? Deus vai distribuir os dons espirituais de acordo com a vontade dele para os membros do corpo. Então, dificilmente uma pessoa terá todos os dons espirituais. Pode ser que uma igreja ela tenha todos os dons espirituais, mas uma pessoa ter todos os dons espirituais, isto aí é impossível, até porque isto poderia de alguma forma fazer com que essa pessoa ela se sentisse orgulhosa, ela se sentisse melhor do que os outros crentes, se sentisse um super crente. Então, cada um de nós recebemos um dom espiritual ou mais, de acordo com a soberania, com a sabedoria, com o conhecimento antecipado que o Espírito tem de todas as coisas. É Ele quem distribui os dons, Ele distribui de acordo com a vontade dEle. Tá? Agora sim, a gente perde o dom espiritual? Não. Você não perde o dom espiritual. O que pode acontecer, eu quero voltar um pouco antes, quando eu falei sobre o relógio. Se você compra um relógio e você coloca este relógio dentro de uma gaveta e você não usa este relógio, que utilidade este relógio terá para você? Então, o cristão, ele não perde o dom espiritual, mas se ele não usa este dom espiritual não tem utilidade para ele e não tem também utilidade para o corpo, tá? Então, o dom espiritual, ele deve ser usado na obra. Aí talvez surja uma dúvida, como já me perguntaram: mas pastor, eu estou na igreja, eu recebi o dom espiritual e eu saio da igreja, eu perco o dom espiritual. Olha, vamos usar o bom senso.
O dom espiritual é uma capacidade que o Espírito Santo dá, ele nos dá, ele vai nos equipar com uma ferramenta para nós trabalharmos no reino, para nós servirmos o reino, para nós servirmos uns aos outros. Então, logo, se você está na igreja, de repente, por algum motivo, você sai da igreja, né? O Espírito Santo, ele não habita mais em você. Ele não habita mais em você. Você não tem mais comunhão com o Senhor, não tem mais comunhão com a casa do Senhor, tá? Então, o que eu posso te dizer é que se você recebeu um dom espiritual e você saiu da casa do Senhor, tá? Tá? Este dom, ele não irá mais se manifestar em você. Pode ser que se manifeste uma habilidade ou um talento que se pareça com um dom. Eu vou dar um exemplo melhor. Nós temos muitos irmãos na igreja que eles, fora da igreja, eles trabalham como professores seculares. Eles têm formação acadêmica nesta área, tá? E quando eles vêm para a igreja, pode ser que muitos deles vão receber do Espírito Santo justamente o dom espiritual de mestre, de ensino, tá? Isso poderá acontecer, tá? Poderá acontecer do Espírito Santo, na soberania, na sabedoria, no conhecimento dele antecipado de todas as coisas, transformar aquela habilidade que aquela pessoa tem num dom espiritual. Isso poderá acontecer, tá? Então, resumindo aí, tá? O dom espiritual é dado pelo Espírito Santo para que você use na casa do Senhor, no reino do Senhor, para que você use no serviço do Senhor, tá bom? Continuando aí, caminhando aí para o nosso encerramento, tá? Qual deve ser o nosso papel enquanto líderes? O papel do pastor, o papel do educador, o papel de um outro líder. Qual deve ser o nosso papel no que diz respeito a ajudar os nossos liderados descobrirem os seus dons espirituais e usá-los? Qual deve ser o nosso papel? Eu quero listar algumas coisas que nós, como líderes, podemos fazer. Vejamos, primeiro, fazer um levantamento dos talentos ou dom espiritual que a pessoa tem. O líder, ele se caracteriza por ter essa sensibilidade, por ter este olhar de águia. Ele olha para o seu liderado, ele começa a buscar no seu liderado potencial. Então, devemos fazer um levantamento. Eu, quando posso, eu me reúno com algumas pessoas e pergunto: vem cá, você está gostando do que você está fazendo? Ou então eu pergunto: o que você gostaria de fazer na igreja? É claro que a pessoa me dando uma resposta, eu não vou logo encaminhar aquela pessoa para fazer aquilo. Eu vou observar aquela pessoa, vou ver se ela tem jeito para aquilo, vou buscar a orientação de Deus e depois eu vou fazer o levantamento, como está nessa primeira observação aqui, procurar saber se realmente ele tem um chamado para aquela área que ele diz que gosta de trabalhar. Segundo, levar os crentes a decidir, a consagrar seus talentos e dons ao Senhor. O Espírito Santo nos dá o dom espiritual, mas temos que consagrar este dom e talento ao Senhor, para a obra do Senhor, usar para a obra do Senhor. Não é receber um dom espiritual e ficar sentado no banco, ficar de braços cruzados e vendo a dificuldade do reino de Deus e você podendo usar aquele dom que o Espírito Santo te deu. Terceiro, designar tarefas aos crentes de acordo com os seus dons e os seus talentos.
Você percebe que a pessoa, ela gosta de dar aula, ela tem jeito para dar aula. Tá? O que você vai fazer? Você vai começar a treinar esta pessoa, providenciar um estágio para ela na área do ensino. Tá? Então, cabe o líder fazer isto. Quarto, proporcione a atmosfera adequada para que os talentos e dons sejam usados em ordem e harmonia na igreja local. Então, temos que criar uma atmosfera para que este irmão, para que esta irmã, que são os nossos liderados, eles possam usar este dom e este talento de uma forma harmoniosa no corpo do Senhor. E por último, conduzi-los ao seu ministério, conduzi-los ao seu serviço. Porque os dons espirituais ou dom espiritual responde à grande pergunta: o que devo fazer enquanto estou servindo? O que devo fazer? Devo pregar? Devo ensinar? Devo evangelizar? Devo liderar? O que devo fazer? Tá? Mas existe uma outra situação. Você foi chamado para liderar que área da igreja? Você foi chamado para ensinar que faixa etária na igreja? Então, não é só descobrir o dom espiritual que você tem, é descobrir a tua chamada. Você foi chamado para desenvolver aquele dom em que área da igreja? Isto aí cabe a nós que somos líderes, orientarmos os nossos liderados para que eles possam crescer, para que eles possam amadurecer e para que eles possam multiplicar, para que eles possam dar frutos. Essa é a nossa função como líderes. Eu quero concluir dizendo o seguinte: portanto, como o próprio apóstolo Paulo disse, busquem os melhores dons, mas nunca se esqueçam de que eles servem para manifestar o amor de Jesus Cristo aos outros e para ajudar o reino. Mas, pastor, quais são os melhores dons? Os melhores dons são os dons que a igreja local está precisando. Se a igreja local precisa de líderes, o melhor dom será o dom de liderança. Se a igreja local está precisando de pessoas para ensinar, o melhor dom para aquela igreja será o dom de mestre, o dom do ensino. Então, que o Espírito Santo, ele nos ajude a descobrirmos os nossos dons espirituais. Eu apresentei em nosso estudo hoje uma visão panorâmica de dons espirituais. Eu não entrei em detalhes sobre cada dom, nós podemos fazer isto numa próxima oportunidade. E qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar mensagem para mim, você pode me procurar, que se eu puder, eu tiro a tua dúvida nesta área. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, neste exato momento. Nós vamos terminar orando ao Senhor. Senhor, te agradecemos por este momento, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá e te pedimos, ó Deus, tome em tuas mãos a nossa vida. E, Senhor, ajude-nos, aqueles que ainda não sabem, descobrir o nosso dom espiritual. E uma vez descobrindo os nossos dons, Senhor, ajude-nos a colocarmos os nossos dons a teu serviço, a serviço do teu reino, a serviço do nosso irmão, para que teu nome seja glorificado. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, e até o nosso próximo encontro com temas da Bíblia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Ministrando louvor, assim pra te adorar, ministrando louvor.